E aí, pessoal, segunda-feira, iniciando a semana, uma chuva em Porto Alegre, nós vivendo o isolamento, vivendo essa quarentena forçada em razão da pandemia do coronavírus, mas sempre projetando e entendendo as coisas do futebol, sobretudo as questões envolvendo o Grêmio. E hoje me parece um dos dias mais importantes, porque ele inicia a semana fundamental para a análise do Grêmio até o final da temporada. E eu vou explicar nesse vídeo exatamente qual é a preocupação do Grêmio e qual é a preocupação basicamente de todos os grandes clubes brasileiros que dependem de pontos para seguir sobrevivendo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, dê joinha, curta, compartilhe, faça parte desse time aqui, vamos lá, vamos aumentar esse processo e vamos chegar mais longe ainda. Por que da importância dessa semana? E a gente vem alertando isso sobre os riscos da mudança nos processos envolvendo a parte de receita dos clubes de futebol. Nós vamos falar depois sobre os contratos da Globo em outro momento. Nós vamos falar também sobre os regulamentos dos campeonatos também em outro momento. Porque agora nós precisamos falar do que me parece fundamental. O porquê do crescimento e o porquê que isso pode hoje ser a derrocada dos clubes brasileiros, sobretudo dos principais clubes brasileiros. A partir do momento em que os clubes se organizaram, o que fez a diferença, por exemplo, para a Grêmio Internacional, falando aqui especialmente dos clubes de Porto Alegre, que ganharam protagonismo? O quadro social, a força do sócio, das pessoas que passaram, de certa forma, a consumir o clube, passaram, de certa forma, também a se engajar na questão financeira. Teve um momento que os clubes viviam muito do direito de TV, representava 80%, que era o quê? Ia lá a empresa que detinha os valores, no caso a Rede Globo, ela botava lá X milhões, aquilo ali sustentava o clube e isso levava até o final da temporada, depois se vendia um outro jogador para tapar o buraco e tocavam viagem. Chegou um momento que os clubes passaram a se organizar do ponto de vista do quadro social e avançaram aí. E começaram, através do quadro social, a incrementar a sua parte de patrocínios e viraram superpotências. Só que, quando surgiu o coronavírus, e nós já estamos falando de 3 semanas, eu conversei tanto com o departamento de marketing do Grêmio, como com o departamento de marketing do Inter, para tentar entender como é que eles se colocariam nesse novo processo. E essa me parece o grande ponto da discussão. Um cafezinho aqui na Band tem café. O grande ponto dessa conversa. Por quê? Porque a realidade indica que sem o sócio hoje vai se perder muito. E essa semana tem vencimento, o primeiro vencimento do coronavírus. Os clubes estão se organizando para tentar montar ações, tentar desenvolver processos. O Beto Carvalho no Grêmio, o Nelson Pires lá no Internacional, para tentarem desenvolver situações que sejam importantes, que consigam, de certa forma, carregar o clube neste momento de crise. Existem ações de marketing, existem ações também de desenvolvimento de quadro social, possibilidade de desconto. Eu nem vou entrar muito nas ações que os clubes vão pretender fazer, porque isso passa obrigatoriamente pelo dia 5. Quantos, de fato, vão pagar no dia 5? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande situação. Qual vai ser o nível de inadimplência? As ligações de cancelamento de sócios em ambos os clubes não foi relevante nessas 3 semanas. Não foi algo importante. Só que a realidade é que no vencimento é que nós vamos saber. Por exemplo, quem tirou do débito em conta? Quantos tiraram? Nós só vamos saber agora. Esse é o início do impacto do coronavírus nos quadros sociais dos clubes. E essa me parece a principal informação da semana e do mês e talvez do ano, porque isso vai determinar o tamanho do problema lá na frente. Porque mais do que nunca, Grêmio Internacional vão depender dos seus sócios, do seu torcedor. Como não tem jogo e não vai se poder fazer nenhum tipo de ação do ponto de vista de trazer borderô, vai se ter que ter em cima da inteligência, da capacidade e até da sobrevivência do quadro social.
Quantas pessoas estão sendo impactadas pelo coronavírus? Nós sabemos. Centenas de milhares de pessoas estão sendo impactadas diretamente. Isso vai refletir ou não vai? Essa é a questão. 5 de abril foi o vencimento. Hoje, que é o dia 6 de abril, nós vamos começar a entender o impacto do coronavírus nos quadros sociais. Me parece importantíssima essa avaliação. Me parece que é algo que vai revolucionar os processos, porque o clube que conseguir manter fiel e com esforço, porque todos estão sentindo, com esforço, o maior número de pessoas vai ser o clube que vai conseguir ali na frente um pouco mais de respiro. Essa é a pergunta da hora. Essa é a semana D na vida dos clubes de futebol no Brasil. Porque diminuindo, e nós vamos falar mais tarde sobre isso, diminuindo o valor da TV, ou o sócio continua fiel pagando esse processo, ou nós vamos ter clubes diminuídos drasticamente da noite para o dia. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Venha para cá, curta, compartilha, aperta aí os botõezinhos e vem fazer parte desse time. Um grande abraço e até a próxima.